meu nome é Ishani Lácia e estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para falar do que é o yoga. Todos nós já ouvimos a palavra yoga, mas nem todos temos claramente presente o que significa. Este termo, que tem vindo a popularizar-se em todo o mundo, remete para a ideia de pessoas a praticar exercícios que exigem uma enorme flexibilidade, ou do executivo que usa o yoga para relaxar da sua vida estressante. Mas o yoga é bem mais que isso. O termo yoga vem do sânscrito, uma das línguas mais antigas do mundo. A sua raiz é a palavra yuj, que significa ligar, unir, conectar. A ideia fundamental passa por desenvolver a compreensão de que todos os elementos do universo estão interligados. É curioso constatar que a palavra religião tem a mesma definição da palavra yoga. Vem do latim religare e significa ligar novamente. Os rios que correm, o vento que sopra, a pessoa com quem nos cruzamos fortuitamente e que pode mudar a nossa vida, o alto rochedo que nos mira na sua imponência, um pequeno inseto que atravessa a palma da nossa mão, a sensação de impotência perante o rugir do mar ou a sensação de plenitude quando contemplamos a lua cheia, tudo isto pode ser yoga. Basta pensarmos que todos estes seres, vivos ou inertes, têm algo em comum. Todos somos feitos dos mesmos elementos, partilhamos o mesmo espaço cósmico e influenciamos-nos mutuamente. Sentir o sopro divino que dá vida a todo este belo cenário e tentar descortinar de que maneira todas as formas de existência se interligam é o princípio do yoga. É essa vontade despertando em nós que nos leva a questionar Atato Brahma Jignasa. Agora chegou o momento de indagar acerca da verdade transcendental. Este é o primeiro aforismo dos Vedanta Sutras. Estes textos foram compilados pelo sábio Vyasadeva há cerca de 5.000 anos. Fazem parte dos Vedas, a incontável coleção de textos considerados sagrados para a cultura da antiga Índia. Assim que desperta a nossa curiosidade acerca das mais básicas questões existenciais, o próximo passo é saber como fazer para alargar os nossos horizontes para além da nossa experiência individual e perceber qual o nosso papel no cenário cósmico. Como ligar-me à fonte do conhecimento que pode trazer-me as desejadas respostas? Como abraçar a plenitude de tudo o que existe, tirando o melhor partido da minha passagem por este mundo? Como respeitar todas as formas de vida, encontrando o meu lugar entre elas? É exatamente a este tipo de questões que os textos védicos respondem, desenvolvendo detalhadamente vários métodos que têm como objetivo o desenvolvimento pessoal e, em última instância, a autorrealização. Se compreendermos que a matéria e o espírito são inseparáveis enquanto vivemos neste planeta, percebemos que se influenciam mutuamente. Assim, cuidar da nossa saúde física promove o bem-estar mental e vice-versa. Os textos védicos e a experiência trazida pela prática continuada de vários yogis ao longo de milénios ensinam-nos uma série de exercícios físicos chamados asana, que nos ajudam a manter o nosso corpo, os músculos, os órgãos internos, o metabolismo e as funções hormonais em equilíbrio. Mente sã em corpo são é uma máxima que todos conhecemos dos gregos, mas que tem sido também praticada na Índia. A prática destes exercícios regulares, em consonância com os ritmos da natureza, deve ser acompanhada de uma dieta equilibrada, preconizada pelo Ayurveda, o sistema de medicina que nasceu na Índia. Os alimentos são utilizados sabiamente para aumentar os níveis de energia de quem os consome, e as próprias especiarias têm propriedades medicinais preventivas. Nasce daqui mais uma máxima adotada pelos gregos, que o teu alimento seja o teu medicamento. Mantendo as funções físicas em bom funcionamento, é mais fácil ter uma mente tranquila e mais apta a absorver conhecimento, que nos ensina a abdicar do ego e do lucro pessoal, se isso for um impedimento para um bem maior. À medida que a pessoa avança na prática de yoga, aprende também a técnica de dhyana, meditação. Meditar passa por executar uma série de exercícios que envolvem respiração, entoação de mantras e certos movimentos. Este conjunto de práticas tem como finalidade conduzir a mente a um estado diferente daquele em que costuma estar no dia-a-dia, libertando certas hormonas que a deixam num estado de relaxamento e de atenção expandida. A pessoa começa então a ter uma visão abrangente da vida,
Deixa de ver apenas o seu seio limitado de ação e começa a compreender melhor os fenómenos da existência, podendo tomar decisões mais claras e informadas, beneficiando-se a si própria e aos outros. No seu tratado Yoga Sutra, o sábio Patanjali define yoga como um método para cessar as ondas da mente. O Bhagavad Gita, um dos textos mais referenciados na cultura da Índia, é uma conversa entre Krishna e o seu devoto Arjuna. No verso 270, Krishna faz uma descrição semelhante. Assim como o oceano permanece calmo, apesar de receber o incessante fluxo das águas dos rios, da mesma forma, o sábio que permanece tranquilo, apesar dos objetos dos sentidos que o rodeiam, atinge a paz. Outros textos, como o Katha Upanishad e o Linga Purana, expressam esta mesma ideia, de que o yoga é o esforço espiritual para manter os sentidos calmos e desapegados das ações mundanas, evitando as flutuações da mente. Para atingir este estado de consciência, é necessário um treino que passa por várias etapas. Krishna descreve no Bhagavad Gita os vários processos de yoga. Desde a pessoa mais materialista até à mais ascética, há toda uma variedade de processos que cada um pode seguir, de acordo com o seu nível de consciência. Vários caminhos vão dar ao mesmo sítio, cada um no seu tempo, cada um no seu nível de compreensão. Krishna descreve essencialmente 3 tipos de yoga: Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Recomendo o caminho de Karma Yoga como mais acessível. Através deste método, a pessoa continua a sua vida normal, sem precisar de ser um ermita ou renunciante. Simplesmente deve desenvolver a consciência de que há uma dimensão espiritual que regula a dimensão material, que os resultados são fruto da ação combinada de várias forças e desejos que conduzem o universo. A pessoa deve trabalhar para conseguir prosperidade para si e para os seus, mas fazer também ações altruístas, percebendo que o mundo é uma grande família. Isto não significa que a pessoa deve desistir do esforço. Deve sim dar o seu melhor para servir a humanidade, compreendendo que é uma peça na grande engrenagem. Depois deste estágio, a pessoa deve estudar e procurar compreender melhor os fenómenos metafísicos. Deve aproximar-se de pessoas sábias que possam partilhar conhecimento espiritual e começar ela própria a ler, ouvir e indagar sobre estas temáticas. Este estágio chama-se Jnana Yoga, o método de realização através do conhecimento. Quanto mais estuda, melhor percebe o funcionamento dos ciclos e das leis universais. A consequência natural deste conhecimento é a expansão da consciência, levando ao estágio de Bhakti Yoga. Bhakti significa amor e devoção. Neste estágio, a pessoa desenvolve um sentimento de amor universal. Deixa de observar o mundo com base na dualidade e passa a ver tudo de uma forma equânime. Cada uma das suas ações e pensamentos tem o propósito único de servir a criação sem egoísmo. Há apenas entrega e felicidade espiritual. É neste estágio que a pessoa começa a sentir verdadeiramente a religação e integração com o todo, atingindo, portanto, a perfeição do yoga. Não é por acaso que esta conversa entre Krishna e Arjuna acontece em pleno campo de batalha. Arjuna era um guerreiro que estava prestes a ter que travar uma guerra de dimensões colossais, em que muitos dos elementos de ambos os exércitos eram membros da sua própria família. Confuso e angustiado, pede a Krishna que o ilumine e o ajude a tomar as decisões certas no meio desta crise ética. Krishna explica-lhe toda a filosofia acerca do conceito de alma imutável, eternidade, reencarnação e compreensão de que há um plano divino por trás de cada acontecimento. Ensinam a aplicar este conhecimento numa situação prática e extrema, à semelhança do que muitos de nós temos que passar nas nossas vidas, e o seu sofrimento diminui à medida que aumenta o seu conhecimento sobre a transcendência. Há uma série de escolas e linhagens filosóficas que desenvolveram e praticam diferentes métodos de yoga. Algumas escolas enfatizam os rituais, outras enfatizam a meditação. Algumas dão mais importância aos exercícios físicos, outras ao estudo. Umas privilegiam a ação e a integração social, outras a renúncia e o ascetismo. Seja qual for a linhagem escolhida,
O importante é que a pessoa saiba adaptar a prática à sua situação corrente de vida. Podemos compreender que yoga é uma prática universal e intemporal e que pode ser praticada por qualquer pessoa, independentemente da sua cultura, nacionalidade, religião, etc. Yoga é a união perfeita entre a Jivatma, a alma individual, e Paramatma, a existência suprema que está presente em cada átomo. É a realização de que o universo existe dentro de cada um de nós, tendo uma dimensão macrocósmica e, simultaneamente, microcósmica. Como diz o texto do Yajurveda, Yat Pinde Tat Brahmande, Yat Brahmande Tat Pinde. O que existe no corpo humano existe também no corpo universal. O que funciona no cosmos funciona da mesma forma no corpo humano. Quando alguém desenvolve essa percepção aguçada, passa a ter uma forte empatia, compaixão e respeito por todos os seres vivos. Compreende que todas as formas de vida devem ser valorizadas e que a própria vida é um fenómeno maravilhoso. A pessoa deve procurar conhecer-se a si própria com uma mente aberta e livre de dogmas. Aceitar a ideia de que o universo é muito mais do que aquilo que os nossos 5 sentidos conseguem abarcar e preparar-se para ser um receptáculo da abundante energia cósmica. Não há nada a perder nessa viagem e tudo a ganhar.